Abra a carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 1, e nós estaremos lendo apenas esse versículo para a nossa meditação. Esta carta é uma carta muito profunda, uma carta muito especial para a edificação da igreja. Provavelmente foi a primeira epístola que Paulo escreveu, de suma importância para a fé cristã. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Versículo 1 do capítulo 1. Todos juntos? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Que Deus nos abençoe. Hoje nós iremos falar sobre a verdadeira identidade da igreja. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor, que possamos entendê-la, que possamos, ó Deus, guardar no coração a palavra do Senhor para o nosso crescimento espiritual, que possamos, ó Deus, resgatar, ó Deus, deste texto, ó Deus, lições que possam marcar a nossa vida, que possamos, ó Deus, também conhecer um pouco da história, ó Deus, da fundação desta igreja, ó Deus, em Atos 17, de 1 a 9, e que possamos crescer juntos, ó Deus, na graça e no conhecimento do Senhor. Desperta o nosso coração, desperta a nossa vida, a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos dias, meus irmãos, em que as autoridades humanas muitas vezes acumulam funções e concentram poder. Nós temos esta guerra no Irã, pessoas que têm um regime totalitário, muitas dessas pessoas estão morrendo. Também no Brasil nós temos também alguns juízes que acho que são totalitários, concedem muitos poderes. Por exemplo, o inquérito das fake news conduzido no âmbito do Supremo Tribunal Federal é chamado por muitos críticos como o inquérito do fim do mundo. Uma vez que muitos ministros têm na mesma figura, na mesma pessoa, eles são vítimas, eles são investigadores, eles são juízes, e isso é contra a ordem constitucional, contra a Constituição Federal, contra todo o ordenamento legal. Além disso, opiniões contrárias a esses magistrados do Supremo Conselho são considerados também classificados como atos antidemocráticos. Algo semelhante ocorreu também no primeiro século, quando Paulo fundou esta igreja em Tessalônica. Era um ato revolucionário. Quando o evangelho chegou à cidade de Tessalônica, os missionários foram acusados de transtornar o mundo. Eles disseram o seguinte: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Então nós podemos perceber que houve uma perseguição contra os missionários. Foram chamados de subversivos, de revolucionários, perturbadores da paz pública. Contudo, a acusação escondia uma verdade gloriosa. Eles não estavam transtornando o mundo. Eles não eram perturbadores da paz. Eles estavam transformando vidas pelo evangelho da paz. E é neste contexto, meus irmãos, de perseguição, de oposição e esperança escatológica, que Paulo escreve então a sua primeira carta aos Tessalonicenses. A primeira carta aos Tessalonicenses foi escrita por Paulo com o propósito de defender a fé cristã, de defender o seu ministério e de falar do evangelho que transforma vidas e expressar gratidão pelo crescimento da igreja, porque a igreja cresceu. Paulo só pregou 3 sábados lá em Tessalônica. E com 3 sábados pregando em Tessalônica, presbítero Elias, a igreja foi fundada, pessoas se converteram. Então ele está encorajando também, o propósito é encorajar perseverança em meio às perseguições. A igreja então estava sendo estimulada através dessa carta a perseverar, apesar da oposição das autoridades, dos magistrados, das autoridades da época, e corrigir erros práticos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas nos chamou para a santificação. E então, Paulo orienta a igreja a uma vida santa, uma vida ordenada, uma vida comprometida com o Senhor. E tudo começa com um versículo aparentemente simples. Um versículo, mas com tantas lições tão profundas. Veja o que diz esse versículo 1. Vamos ler ele novamente? Paulo,
Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Paulo, um apóstolo, outrora um perseguidor do evangelho, está aqui na sua segunda viagem missionária. Silvano é Silas, aquele que foi companheiro de Paulo depois de Barnabé. Lembra que Barnabé foi para Chipre com o seu primo, né? João Marcos, e Paulo então formou uma nova equipe com Silas. E eles então, né, foram açoitados aqui em Filipos, por causa da fé cristã, onde ali se converteu Lídia, né, na igreja de Filipos. E Timóteo, na sua segunda viagem missionária, também entrou nessa equipe missionária. Veja que a obra de Deus é feita em equipe. Nós precisamos de líderes. E aqui Paulo, né, diz Paulo, Silvano e Timóteo. E nós temos a primeira carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essas cartas, nós temos também pregações aqui no canal da nossa igreja sobre a primeira carta a Timóteo e a segunda carta a Timóteo. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Então esse versículo, meus irmãos, é mais profundo do que se parece. Ele revela a identidade da igreja, sua fundação, sua fonte de vida e sua esperança. A igreja foi plantada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Veja esse mapa que vai aparecer aí na tela. Olha que mapa. Esse é o mapa da segunda viagem missionária de Paulo. E aqui nós podemos perceber que Deus deu uma visão para Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo então foi para Filipos, e depois ele passou por Anfípolis, e ele passou também por Apolônia, mas o seu alvo era Tessalônica, a capital da Macedônia. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E aqui nós podemos perceber, ali havia uma sinagoga, e Paulo, como era de costume, ele foi para essa sinagoga, porque na sinagoga eles liam o Antigo Testamento, mas eles não conheciam a respeito de Jesus, e então Paulo pregou por 3 sábados consecutivos, expondo e demonstrando pelas Escrituras que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E quando Paulo fez essa exposição das Escrituras, falando de Jesus, o resultado foi impressionante. Alguns judeus creram, eles conheceram Jesus. Numerosos gregos piedosos se converteram na cidade de Tessalônica, e muitas mulheres influentes abraçaram a fé. Quem sabe, elas formaram ali a primeira sociedade auxiliadora feminina, a primeira sábado. Mulheres piedosas ali, influentes, abraçaram a fé cristã. Em apenas 3 semanas nasceu uma igreja vibrante. Já pensou? Você pregar e em 3 semanas nasceu uma igreja, Ronaldo? 3 sábados. 3 sábados nasceu uma igreja marcada por fé, amor e perseverança. E esta igreja se tornaria modelo para a Macedônia e a Caia. Não é isso que Paulo escreve? Veja o que está aí na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 7. Veja o que diz aí o verso 7. Vamos ler juntos? De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e a Caia, e na Caia. Não é essa a visão que Paulo teve? Passa a Macedônia e ajuda-nos. E agora esses irmãos em Tessalônica se converteram ao Senhor e se tornaram modelo. Uma igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja alegre. E então, a Bíblia diz que eles deixaram os ídolos e se converteram ao Deus vivo e verdadeiro, queimaram os seus ídolos, abandonaram a idolatria e passaram a adorar o Deus vivo e verdadeiro. E veja o que diz o verso 9. Vamos ler comigo o verso 9? Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Eu lembro do José de Lima. Os irmãos conheceram, estão lembrados de José de Lima?
José de Lima diz que ele converteu lendo o Salmo 115 na casa dele. Quando ele abriu o Salmo 115, Deus falou com ele. E a mensagem é: não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Por que diriam as nações: onde está o teu Deus? O nosso Deus está nos céus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos dele, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, e som nenhum lhe sai da garganta, e tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, quantos neles confiam. José de Lima, quando olhou para a sua parede, estava cheia de ídolos, cheia de imagens, e ele então ficou com um pavor muito grande, tirou todos aqueles ídolos e se converteu ao Senhor Jesus. Lendo o Salmo 115. Foi assim também, meus irmãos, esses irmãos aqui em Tessalônica, ouviram o evangelho pregado por Paulo, eles abandonaram os seus ídolos, e passaram a adorar o Deus vivo e verdadeiro. A grande ideia aqui, meus irmãos, é que quando a igreja está em Deus, ela pode enfrentar qualquer oposição e continuar vivendo sobre a graça e paz. Observando então 1 Tessalonicenses 1, nós aprendemos 3 verdades fundamentais sobre a identidade e a firmeza da igreja. A verdadeira identidade da igreja. Em primeiro lugar, a igreja está fundamentada em Deus. Vamos ler o versículo 1 novamente, todos juntos? Vai aparecer aí na tela. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então veja aqui, que 1 Tessalonicenses 1, Paulo não diz que a igreja em Tessalônica, mas ele diz a igreja em Deus Pai. Isso tudo muda, meus irmãos. A igreja não é definida pela geografia, a igreja é definida pela teologia. Nós estamos em Deus Pai. A igreja não pode ser determinada pelo lugar. Ela pode estar em Tessalônica, ela pode estar em Corinto, ela pode estar em qualquer cidade, ela pode estar no bairro Lindéia, mas a sua verdadeira localização é espiritual. A igreja em Deus Pai. A igreja, meus irmãos, não tem vida própria. Ela vive em Deus, ela depende de Deus, ela caminha para Deus. Como disse William Barclay, Deus é a verdadeira atmosfera em que a igreja vive, se move e existe. Assim como o ar está em nós e nós no ar, e não podemos viver sem ele, assim também a igreja verdadeira está em Deus e Deus na igreja verdadeira. Nós existimos, meus irmãos, porque nós estamos em Deus. Para a igreja não há vida sem Deus. A vida só tem sentido quando Deus é tudo na nossa vida. E a palavra igreja em grego quer dizer, uma palavra grega chamada eclesia, os chamados para fora. Quer dizer, uma assembleia chamada para fora. E no Novo Testamento refere-se ao povo chamado das trevas para a luz. É aquele que Pedro chega a dizer o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado das trevas para a luz. A igreja não é o prédio, a igreja não é uma instituição política, a igreja não é um movimento ideológico, a igreja é povo de Deus, povo comprado pelo sangue de Jesus, povo escolhido por Deus, nação santa, raça eleita. E a dimensão da igreja, meus irmãos, é uma dimensão trinitária. Paulo menciona Deus Pai. O texto fala aqui que a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Implicitamente o Espírito Santo está presente aqui também, nos versículos seguintes. Veja o que diz o verso 5. Vamos ler comigo? O verso 5 vai aparecer aí na tela. Vamos ler? Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção,
assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, a igreja, ela tem uma dimensão trinitária, ela está em Deus Pai, ela tem Cristo como o seu cabeça, como seu Senhor, e o Espírito Santo que habita em nós. A igreja nasce do Pai, é redimida pelo sangue de Jesus e é vivificada pelo Espírito Santo. Não é isso que Jesus disse lá para Nicodemos? Quando Nicodemos, olha, ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus então olhou para Nicodemos e disse, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então nós podemos perceber, meus irmãos, uma árvore pode estar plantada numa cidade, mas as suas raízes estão na terra. Se as raízes foram cortadas, a árvore morre. Assim a igreja, a sua raiz está em Deus. A igreja está fundamentada em Deus. E quando a igreja perde a sua raiz teológica, ela se torna apenas uma organização humana. A nossa igreja está fundamentada em Deus. Nós estamos completando 50 anos de história, porque a nossa fé está fundamentada em Deus, enraizada na boa teologia bíblica. Nós cremos na triunidade, em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Pai planejou a salvação, o Filho realizou a salvação, e o Espírito Santo aplica a obra que Cristo fez na cruz na nossa vida. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a igreja proclama Jesus como Senhor. Veja o que diz o verso 1 novamente, vamos ler? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir comigo? E no Senhor Jesus Cristo. Veja que Paulo aqui usa um título completo, e no Senhor Jesus Cristo. Guarda essas expressões, no Senhor Jesus Cristo. Vamos ver isso? No Senhor Jesus Cristo. E cada palavra aqui, meus irmãos, é teologicamente carregada de significado. Senhor é Kyrios, em grego. No mundo romano dizia-se, César é o Senhor. E a igreja proclamava, Cristo é o Senhor. Isto era, para o mundo do primeiro século, uma traição a Nero, uma traição a César. Os acusadores disseram, esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, não é isso que eles disseram lá? Quando Paulo pregou em Tessalônica? A acusação era dupla, meus irmãos. Estavam acusando os apóstolos, os mensageiros da cruz, os mensageiros do evangelho de subversão, porque eles estavam proclamando outro rei, porque Jesus é o rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus não era rival político de César, mas ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus diz, o meu reino não é deste mundo, mas o seu reino transforma este mundo. Nós estamos debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Quem é o Senhor da nossa vida não é o Estado, não é Nero, não é César, não é o governante, mas Cristo é o Senhor da nossa vida. E quando nós declaramos assim, Jesus é o Senhor, nós estamos dizendo, eu pertenço a Cristo, Ele é o Senhor da minha vida, é o Senhor do meu lar, dos meus planos, eu me submeto somente a Cristo. Só a Cristo, meus irmãos. Vamos pensar o seguinte, o governo faz uma festa pagã e convida as pessoas para celebrar. Nós celebramos só Cristo, nós prostramos só Cristo. É por isso que nós não ficamos 4 dias correndo atrás de um trielétrico do carnaval, sabe por quê? Porque Cristo é o Senhor da nossa vida. Nós não seguimos os ídolos deste mundo, nós seguimos a Cristo. Cristo é o nosso Senhor. Mas
no Senhor Jesus. Jesus. O nome Jesus é um nome Salvador. Leia Mateus 1:21. Abra sua Bíblia, Mateus 1:21. Veja o que diz Mateus 1:21. Leia o que diz esse texto. Vamos ler comigo? O que quer dizer Jesus? Por que nós falamos o nome Jesus? Vamos ler comigo? Todos juntos? Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome de Jesus quer dizer aquele que salva. O nome de Jesus quer dizer o Salvador. A salvação, meus irmãos, não vem da educação, não vem da ciência, não vem das reformas políticas, não vem de ideologias, não vem de sistemas humanos. A salvação vem de Jesus. Não tem outro Salvador. Não há salvação fora de Cristo. É por isso que a gente não faz a oração da Ave Maria. Porque Maria não pode rogar por nós pecadores. Maria não é mãe de Deus, é mãe de Jesus para mostrar o lado humano de Jesus. O único que pode rogar por nós pecadores é Jesus. E Paulo chega a dizer, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Não há salvação fora de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele não diz eu sou um caminho, eu sou o caminho. Ele é o único caminho para Deus. Ele é a verdade que liberta. E ele é a vida abundante. Então, a igreja, meus irmãos, proclama Jesus como Senhor, Salvador e o Cristo. Não é isso? A igreja que está no Senhor Jesus. A primeira palavra que nós estudamos aqui foi Senhor, a segunda foi Jesus e a terceira, Cristo. Cristo. Cristo quer dizer Messias. Cristo quer dizer ungido. Jesus foi ungido como sacerdote, porque ele intercede por nós. Jesus foi ungido como profeta, porque ele é a palavra encarnada, é o profeta dos profetas. E Jesus foi ungido como rei. Ele é o rei dos reis. Jesus tem o tríplice ofício: sacerdote, profeta e rei. E Paulo demonstrava pelas Escrituras que o Jesus histórico era o Cristo prometido. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 17. Volta lá, nesse texto onde Paulo estava abrindo as Escrituras dentro da sinagoga, e em 3 semanas ele plantou esta igreja. Atos 17, versículo 2 e 3. Vamos ler? Atos 17. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Lembra que Paulo perseguia a igreja por causa de Jesus? Lembra que ele consentiu na morte de Estevão, perseguindo Jesus? Mas no caminho de Damasco, Paulo conheceu Jesus. E Jesus mudou toda a sua história. Jesus perguntou para ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse, quem és tu, Senhor? E Jesus se revelou e disse, eu sou o Cristo, né? O Jesus a quem tu persegues. Então, Jesus mudou a vida de Paulo. E ele então conheceu Jesus, passou a pregar as Escrituras do Antigo Testamento, mostrando o Jesus histórico, o Cristo prometido. O coração da mensagem apostólica, meus irmãos, é que Cristo tinha que sofrer e morrer pelos pecadores. Então Paulo abria Isaías 53 dizendo, ele seria traspassado pelas nossas transgressões, ele seria moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Então Cristo tinha que sofrer e morrer pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Cristo tinha que ressuscitar no terceiro dia. E ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Ele venceu a morte. Jesus é o Cristo, era a mensagem de Paulo. Como afirmou Hernandes Dias Lopes, Paulo usou o lugar certo, a sinagoga, o tempo certo e o meio certo, as Escrituras, apontando para Jesus. É por isso que Jesus fala: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são as mesmas que testificam de mim. As Escrituras, meus irmãos, apontam para Jesus. Cristo é o coração da Bíblia. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, a igreja está fundamentada em Deus Pai, a igreja confessa Jesus como o Senhor, e a igreja vive debaixo da graça e da paz. Veja o que diz o verso 1 novamente, da primeira carta aos Tessalonicenses, vamos ler comigo? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. E isso, meus irmãos, não é mera saudação, uma mera formalidade. Isso é uma declaração eficaz. Graça aqui é haris, graça aqui é favor imerecido. É Deus quem salva pecadores indignos. Quando Deus olhou do céu à terra, não viu um justo sequer, só viu pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E graça aqui é livramento da culpa. Nós somos salvos pela graça. Graça aqui é transformação interior, é esperança da glória. Não é isso que Paulo chega a escrever aos Efésios? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Graça é um presente, meus irmãos, que nós não merecemos, mas que Deus nos deu por meio de Jesus. Mas vejam bem, graça e paz a vós outros. Graça é haris, e paz é eirene em grego. Em hebraico é shalom. Shalom é bem-estar com Deus, bem-estar consigo mesmo e bem-estar com o próximo. E quando se recebe a graça, meus irmãos, passa a existir a paz no coração. É por isso que Jesus chega a dizer: deixe-os a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus é o príncipe da paz. Paz quer dizer reconciliação com Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Paz é reconciliação com Deus por meio de Jesus. Romanos 5:1 diz o seguinte, abra sua Bíblia, Romanos 5:1. Veja o que a palavra de Deus nos fala desta paz por meio da obra de Jesus, da justificação. Romanos 5:1, todos juntos? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus. Segundo William Haynes, a graça é a fonte, e a paz é a corrente de água que emana dessa fonte. E aqui nós podemos ver, em outras palavras, que graça é a fonte e a paz é o rio. Onde esse rio corre. Paz, na Bíblia, não quer dizer ausência de conflito externo. Os Tessalonicenses estavam, meus irmãos, sob perseguição, mas tinham paz com Deus, por meio de Jesus. Tinha esse rio da vida fluindo em seus corações. Um barco pode estar no meio da tempestade, mas se a água não entrar dentro dele, ele permanece firme. A igreja, meus irmãos, pode estar no meio da perseguição, mas se estiver em Deus, ela permanece o quê? Firme, desfrutando da paz que só Cristo pode dar. A igreja aqui, ela floresce no meio da tribulação.
Nós podemos ver no texto que nós lemos, em Atos 17, que a inveja dos judeus levou a tumultos, a perseguição à igreja. Homens maus foram contratados para perseguir os mensageiros da cruz. A casa de Jason foi invadida, e ele foi arrancado, arrastado dentro de sua casa. Mas algo extraordinário, meus irmãos, aconteceu. Veja o que diz em Tessalonicenses 1,6. Abra sua Bíblia aí nesse livro, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses 1,6. Veja o que diz. 1 Tessalonicenses 1,6. Todos juntos? Com efeito, vos tornasse imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Eles receberam o Evangelho, meus irmãos, no meio de muita perseguição e dor. Esse irmão foi arrancado dentro da sua casa, perseguido, teve que pagar fiança para não ficar preso. E aqui nós podemos ver que eles tinham alegria. Tribulação, mas alegria. É você passar pela prova dando glória a Deus. Isso tem acontecido com você? Passado pela luta na sua família, dando glória a Deus? Passando por perseguição, por dores, mas dando glória a Deus, se alegrando? Isso só é possível, meus irmãos, quando a igreja está firmada em Deus. Além do mais, a igreja vive na expectativa da vinda do Senhor. O que esta carta vai falar é que Jesus voltará. Quando ele vier, vão ser os mísseis lá de Israel contra o Irã. Vai ser o juiz de Deus contra os maus. Quando Jesus vier, ele vai colocar um ponto final em todo o mal. As duas cartas aos Tessalonicenses são chamadas cartas escatológicas. E a volta de Cristo, meus irmãos, é mencionada em todos os capítulos. E eles serviam ao Deus vivo. Eles aguardavam dos céus o Filho. Tem muito cristão que vive como se Jesus não fosse voltar. Jesus vai voltar, meus irmãos, para buscar a sua igreja. Havia dúvida na mente dos crentes em Tessalônica. E os que morreram? Paulo responde: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A igreja, quando foi organizada aqui, tinha 90 membros maiores, 59 membros menores. Hoje nós temos daqueles que estavam desde o início, 22 membros. Muitos já partiram na nossa frente, já estão com o Senhor na glória. Mas quando Jesus vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. E Paulo chega a dizer: consolai, pois, uns aos outros com essas palavras. A morte não tem a última palavra, nós cremos na ressurreição. E a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. E eles começavam a perguntar: devemos trabalhar para Jesus vai voltar, então vamos cruzar os braços? Não, não podemos parar. E Paulo então chega a dizer: trabalhe com as suas próprias mãos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Vivam em santidade, esperando e aguardando a volta do Senhor. E Paulo chega a dizer: Deus não nos chamou para a impureza, mas Deus nos chamou para a santificação. E a melhor preparação para a volta de Cristo é fidelidade no presente. Conclusão, meus irmãos. 1 Tessalonicenses 1:1 não é simples saudação, é a declaração teológica profunda. A igreja de Deus está em Deus Pai, fundamentada em Deus Pai. A igreja confessa Jesus como Senhor, Ele é o dono da nossa vida, Ele é Deus, homem, em uma só pessoa, para sempre. A igreja vive debaixo da graça e da paz de Cristo. A igreja persevera em meio à tribulação. A igreja aguarda a volta de Jesus, e Jesus voltará para buscar a sua igreja. Podem acusá-la,
podem persegui-la, podem chamá-la de subversiva, mas quando a igreja está enraizada em Deus, ela não será destruída, porque o Senhor diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É assim que a igreja vai caminhando, é assim que é a verdadeira identidade da igreja. Como viveremos, meus irmãos? Algumas aplicações finais para a nossa vida. Em primeiro lugar, como viveremos? Firmando a nossa identidade em Deus, não nas circunstâncias. Nossa identidade não vem da cultura, não vem da política, não vem da aprovação social, não vem do aplauso do mundo. Somos igreja em Deus. Ele é a nossa vida, Ele é o fundamento da nossa fé. Uma perguntinha: se tudo ao redor mudar, nós continuaremos firmes? Eu fico pensando aqui, meus irmãos, na época da pandemia, quando muitos templos fecharam as suas portas por causa da pandemia, empresas foram fechadas, shoppings fechados, e quando muitos viram a igreja fechada, algumas pessoas na pandemia, quando perderam a rotina da igreja física, abandonaram a fé, abandonaram a igreja, abandonaram o evangelho, mas outras permaneceram firmes, orando em casa, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, acompanhando os cultos online, sustentando a fé, mesmo em meio ao caos. Foi assim também que aconteceu lá em Tessalônica. Jason, mesmo arrastado, mesmo tendo que pagar fiança, mesmo sendo perseguido pelas autoridades da época, ele permaneceu firme e a igreja cresceu e floresceu. Quando a fé, meus irmãos, está enraizada em Cristo, as tempestades podem até abalar os galhos, mas não arrancam a árvore. A nossa vida está enraizada em Deus. A nossa vida está fundamentada no Senhor. Ele é a razão da nossa história. Por isso nós caminhamos, por isso nós não desistimos, por isso nós não olhamos para trás, e por isso a igreja permanece. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Confessando Jesus como Senhor em todas as áreas da nossa vida. Ele é o nosso Senhor, Ele é o dono da nossa vida, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Cristo. Não apenas no culto, mas na família, no trabalho, nas nossas decisões, no nosso coração. Dizer Jesus é o nosso Senhor é um ato espiritual, meus irmãos. É um ato necessário, é um ato contracultural. Ele é o dono da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa história. Mas finalmente, meus irmãos, como viveremos? Vivendo em santidade enquanto aguardamos a sua vinda. Existem muitas pessoas vivendo uma vida torta, brincando com Deus, brincando de ser crente, brincando de igreja. A esperança da segunda vinda de Jesus não produz ociosidade. Enquanto aguardamos a vinda de Jesus, nós devemos trabalhar, nós devemos ter uma vida santa, nós devemos servir, nós devemos amar, nós devemos esperar, e que nós sejamos conhecidos como uma igreja operosa, de uma fé operosa, de um amor abnegado, com esperança perseverante, assim como a igreja de Tessalônica aguardava a volta de Jesus, e que quando o Senhor vier, nos encontre firmes em Deus, descansando na graça, vivendo em paz e aguardando a sua glória, a volta de Jesus. Que Deus nos abençoe.